Depois dos 40 anos, o nosso corpo muda, os hormônios mudam e o metabolismo muda. E a estratégia também precisa mudar. Se você, mulher, tem mais de 40 anos e sente que emagrecer ficou mais difícil, esse vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar na prática como é um dia real da minha alimentação para emagrecer, sem passar fome, sem dietas malucas e sem sofrimento. Torne o seu processo de emagrecimento mais leve, entenda que cada corpo é um corpo, se respeite, seja gentil com você mesma. Bom dia, gente! O café da manhã, então, está pronto, tá? Então, gente, priorizem aí as proteínas, tá bom? Principalmente na primeira refeição. Aqui eu fiz um café com leite e coloquei whey, tá? Um pãozinho integral com um pouco de requeijão e um ovo, tá bom? O segredo, gente, é o equilíbrio, tá? Então, não precisa ficar cortando todos os carboidratos. É isso que eu estou fazendo no momento, tá? O carboidrato que eu escolhi hoje é o pão integral, mas poderia ser uma banana, poderia ser uma batata doce, poderia ser uma bolacha de arroz, tá? Aqui também, deixa eu explicar pra vocês, aproveitando. Gente, eu tô comendo desse pão aqui, tá? É um pão que ele tem 66,5% integral, tá? E como que eu escolho um pão, tá? Eu olho primeiro aqui a tabela nutricional. Eu vou primeiro naquele que tem menos carboidrato, tá? Então, eu olho ali a porção, por exemplo, esse aqui tem em 50 gramas, tem 124 gramas de carboidrato. E depois, gente, eu olho as proteínas, tá bom? Então, compre um pão aí que ele tem mais gramas de proteína. Esse aqui, no caso, tem 6,4. Então, a tabela nutricional desse pão é muito boa, tá? É muito boa. Então, fica aí a dica quando você for comprar um pão aí no mercado, tá bom? Já comecei aqui, gente, a fazer meu almoço, tá? Então, vou fazer aqui hoje de proteína um frango desfiado, tá bom? Daí, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Eu acrescentei aqui, gente, um pouco de aqueles milho em lata, tá? Então, meu frango desfiado já está pronto. E assim, gente, os temperos que eu gosto de colocar é cebola, alho, pimentão, essas coisinhas, tá bom? Então, já ficou pronto aqui. E outra coisa também que eu tô fazendo aqui de legumes, tá? Tô fazendo aqui cenoura. Daí, eu cozinhei ela um pouco. Aí depois, gente, eu coloco um pouquinho de manteiga e gosto de usar esse tempero, que é cebola, alho e salsa, tá? Só pra dar a dica aí pra vocês, esse tempero, ele é muito gostoso, muito bom mesmo. Aí coloquei um pouquinho de sal e fica, gente, perfeito. Gente, uma coisa que tem me ajudado bastante em questão de digestão, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas depois dos 40 anos, a nossa digestão fica mais lenta, tá? Pelo menos a minha, eu tenho percebido que ficou mais lenta. Então, o que que eu faço? Eu comprei esse vinagre de maçã, né, orgânico. Inclusive, já tô tomando um tempo, só esqueci de vir aqui falar pra vocês, dar essa dica, tá? Então, assim, eu tomo uma colher de sopa, ou uma tampinha dessa daqui, né, que vale uma colher de sopa, uns 200 ml de água, uns 15 minutos antes aí de almoçar, tá? Ajuda na digestão e ajuda também, gente, a controlar o açúcar no sangue, tá? Então, é uma dica que eu quero deixar aqui pra vocês, porque eu tenho percebido, assim, minha digestão muito lenta. Dependendo do que eu como, gente, às vezes eu fico até 5, 6, já cheguei a ficar até 7 horas, sério, sem brincadeira, sem ter fome, tá? Então, é isso, né? Quando era, como eu falei, né? Quando a gente é mais novo, é uma coisa, né? Eu sentia fome muito mais rápido, o metabolismo trabalhava muito mais rápido, mas agora
né? A gente já passa dos 40 anos, a gente tem que buscar o quê? Alguns artifícios para nos ajudar. E uma das coisas, assim, que tem me ajudado muito a melhorar a questão da digestão, gente, é o vinagre de maçã. É muito bom, tá? Compra aí um orgânico, tá bom? Comprei esse aqui orgânico, vende na casa de produtos naturais e é muito bom aí, tá bom? Então é isso. Prontinho, gente, meu almoço, então, tá? Então, vai ser aqui o frango desfiado, né, que eu mostrei pra vocês. De legumes, eu escolhi hoje a cenoura. Eu coloquei arroz e feijão, tá, gente? Que são os carboidratos aí da minha alimentação. Eu não vou ficar restringindo, tá? A única coisa que eu tô fazendo é diminuindo os carboidratos. Então, eu coloquei mais ou menos aí umas 4 colheres de sopa de arroz rasa, tá? E uma concha pequena aí de feijão, tá bom? E aí, gente, priorizem as proteínas. Eu coloquei mais ou menos aí 100 gramas de proteína, tá? Então, assim, o que eu quero dizer, gente? Que o problema não é a comida de verdade, o problema é o excesso, é o belisco, a ansiedade, isso que atrapalha. Depois dos 40 anos, gente, eu percebi que a vontade de comer doce aumentou um pouco, principalmente no final da tarde, 5 horas, 6 horas assim da tarde, tá? Então, o que eu tenho feito, gente? Eu não tenho ignorado estes sinais, tá? Ao invés de fingir que isso não existe, eu aprendi a controlar, tá? Então, deu vontade de comer um doce? Coma, gente, com equilíbrio. O emagrecimento saudável não é viver passando vontade, tá certo? Então, essa é a dica que eu quero deixar aí pra você. Uma coisa também, gente, que eu percebo muito, né, que atrapalha o emagrecimento é o estresse. Então, muitas vezes a gente desconta tudo na comida. Então, uma coisa que ajuda muito, né, a controlar o estresse é movimentar o corpo. Além de eu ir para academia, eu também, gente, gosto de fazer caminhadas ao ar livre para ajudar nesse controle aí do estresse, para não ficar descontando, né, na comida. O que você faz aí para controlar o teu estresse? Deixa seu comentário aqui. Meu lanche da tarde de hoje vai ser aqui um iogurte, tá? Coloquei mamão e coloquei também linhaça. Gente, quando for comprar um iogurte, se atente à tabela nutricional, tá? Escolha um que tem menos carboidrato e se atente aí à questão das proteínas, que tenha mais proteínas, tá bom? Esse iogurte aqui é o iogurte natural, ele não vem com açúcar, tá? Então, assim, dê preferência a esses iogurtes mais naturais. E a linhaça, né, já falei, e uma fruta que eu escolhi hoje foi o mamão. Esse aqui vai ser o meu lanche da tarde de hoje. Vamos conversar um pouquinho, né, gente? Quase não apareci nesse vídeo hoje, então eu vou falar aqui com você que é mulher, passou dos 40 anos e também está tendo dificuldade para emagrecer, assim como eu. Eu quero dizer o seguinte para você, gente: o nosso metabolismo, ele pode até ficar lento. E de fato ele fica, né? Se você observar você com 20 anos, você hoje com 40 a mais, totalmente diferente. A estratégia que você usava antes para usar agora já não serve mais. Porque, gente, o nosso corpo está envelhecendo, tá? Então, o que eu quero dizer para você? Seja gentil com você. Está tudo bem. Não se cobre demais. Não adianta a gente ficar fazendo dietas malucas, dietas restritivas. Elas podem até funcionar por algum tempo. E funciona mesmo. Só que por um tempo, daqui a pouco, nosso organismo já não responde mais. Porque, gente, precisamos usar a estratégia certa para o nosso tempo agora, né? Nós passamos dos 40 anos. E a gente precisa entender isso, buscar esse autoconhecimento, buscar o que é melhor para nós agora nessa fase da nossa vida, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, tá bom? E você aí, né, que é mulher, passou dos 40 anos e também está tendo dificuldades para emagrecer, deixa o seu comentário aqui. Comenta aqui qual que é a sua maior dificuldade hoje, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências e assim uma ajuda a outra aqui, tá bom? E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, não deixe de compartilhar
com mais mulheres que também estão nesse processo, que passaram dos 40 também estão encontrando dificuldades aí para emagrecer. Compartilhe esse vídeo com elas, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar elas também, tá bom? Então daqui a pouco, gente, eu volto para mostrar meu jantar, a gente conversa mais um pouquinho e eu já finalizo esse vídeo. Até daqui a pouco. Meu jantar de hoje, gente, vai ser aqui um pão de queijo de frigideira, tá? Coloquei aqui 2 ovos, uma fatia de mussarela, umas sementinhas de chia, linhaça, gergelim e coloquei uma colher rasa de tapioca, tá? Aqui nós temos proteínas, que vem do ovo, do queijo, as gorduras boas também, né, que vem do ovo, do queijo. O carboidrato da tapioca mais baixo, tá? O carboidrato, porque, né, é o jantar, eu vou dormir agora, daqui a pouco, né? Então não tem necessidade de estar comendo muito carboidrato à noite. E é isso, tá? No outro vídeo, gente, me falaram se eu não passo fome. Não passo, tá? Por quê? Temos aqui proteínas e gorduras boas, que dão bastante saciedade. Mas caso, gente, o que eu quero dizer pra vocês? Caso você tenha fome, tá? Por exemplo, se eu sentir fome, eu vou comer. Como uma fruta, como, sei lá, um iogurte, alguma barrinha, alguma coisa, tá? O que a gente não pode é dormir com fome. Então, eu não sinto fome, tá? E aquilo, sentiu fome, gente, é só comer. Mas como aqui, como eu falei pra vocês, as gorduras boas e a proteína dá bastante saciedade. Tem as fibras também das sementes, também que dá saciedade, tá bom? Então, esse aqui vai ser meu jantar de hoje, tá? E só pra falar pra vocês que antes, gente, eu pensava assim, né? Que jantar era só salada, né? Pra emagrecer, né? E assim, eu via que isso era muito pior quando eu fazia isso, né? Restringia muito meu jantar, não vou comer, e depois eu saía atacando tudo. Então, assim, não adianta a gente comer só salada para dormir, tá? Porque com certeza depois você vai sair atacando o mundo aí, tá bom? Então, assim, o jantar ele precisa ser leve, né? Mas não significa que você vai passar fome. Então, faça um jantar leve, poderia ser o quê, gente? Aqui um omelete. Poderia ser uma sopa, né, de legumes com carne ou com frango. Poderia ser até um frango com um pouco de arroz, né? Um jantar leve. Mas é aquilo que eu falo. Sentiu fome, gente? Não deixa de comer. Se você viu, eu jantei, eu vou dormir tarde, tô sentindo fome, coma alguma coisa, mas não vai dormir com fome, tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Vou finalizando esse vídeo por aqui, gente. Espero que realmente vocês tenham gostado de acompanhar esse um dia da minha alimentação, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!